Olá, boa noite. Eu me chamo Renan dos Santos. Eu sou um cristão que ficou um tanto insatisfeito diante da militância, diante do movimento esquerdista aqui no nosso país, e que eles têm atuado com uma tamanha ferocidade e ideologias que têm assolado muitos cristãos, tem feito muitos dos servos de Deus se desviarem, negar a fé e desacreditar em Cristo, né? Entre outras coisas, a gente fala de escândalos para lá, escândalos para cá, a política, e tudo isso tem afetado a comunidade cristã, a ponto de que já são aproximadamente 15 milhões de desigrejados no Brasil. Então, eu me chamo Renan e eu quero falar sobre isso, sobre essa questão. E o que me motivou a sair do conforto e da comunidade do encastelamento dos templos para fazer minha voz ressoar. Certa vez, eu trabalhando, eu ouvi um rádio cristão, em que eu sempre estou ali acompanhando uma rádio ou outra. Eu trabalho dentro de um veículo, então nesse dia eu peguei um veículo com um rádio. Então eu botei numa rádio cristã aqui e eu vi um pastor comentando sobre a ida dele em uma livraria aqui nas regiões onde eu moro no Ceará, Fortaleza. E ele dizia o seguinte, que em determinado lugar da biblioteca estavam muitas crianças atentas e uma pessoa fazendo a leitura de um dos livros. E o interessante é que o livro era justamente um título, mais ou menos eu lembro, as respostas a se darem diante das curiosidades das crianças. E então esse pastor estava anunciando na rádio dele o seguinte, que foi feita uma pergunta lá entre as crianças e elas foram respondendo no livro e aquela coisa toda, de modo que chegou um ponto que no livro tinha lá, o homem pode engravidar? E a resposta que foi lida do leitor de livro para as crianças, daquela pessoa que estava lendo, foi a seguinte: sim, o livro aqui diz que o homem pode engravidar. Então foi explicado para aquelas crianças a ideologia de gênero, em que uma mulher não se reconhecia espiritualmente como uma mulher, e mais ali havia um erro em que o, o, o espírito masculino incorporou num espírito, num corpo feminino, e daí rolou essa confusão. Toda aquela balbúrdia que a gente sabe, né? Que eles defendem que a ideologia de gênero, ela traz, né, a ideia de que houve um erro primário em que o espírito está no corpo errado e, por conseguinte, um homem no corpo de uma mulher transfigurado em homem por meios artificiais, eles podem conceber sim um filho. E tudo isso eu vi assim com grande pesar. E os irmãos da igreja rebateram essa situação com repreensão de Deus tem a misericórdia, sangue de Jesus tem poder. E o pastor continuou: nós devemos trazer nossos filhos para as igrejas, para trazer a orientação adequada, para que eles não fiquem refém desse sistema de ideologias malignas. Eu concordo com tudo isso, mas eu acho que tem outras maneiras de a gente fazer frente a isso. E uma das formas de fazer frente é a gente utilizar a mesma arma que eles utilizam. Se eles se utilizam livros e levam para as bibliotecas para que as crianças tenham acesso a esse tipo de informação, a gente também deve fazer o mesmo. Se eles estão fazendo programas televisivos em que eles motivam, condicionam e por meio da engenharia social implanta e suplanta ideologias malignas que desviam a conduta natural dos homens e das mulheres, a gente deve agir numa contramedida. Né? E tendo em vista
essa condição que eu me deparei, essa situação, que eu fiquei bastante irritado com isso e me vi na obrigação de tomar uma atitude como cristão. Eu era uma pessoa reservada, que não se posicionava frente às ideologias, frente à questão da política, de momentos de polarização política. Então, eu decidi, a partir daquele dia, tomar a minha iniciativa e me posicionar e buscar conhecimento, buscar entendimento para fazer frente a essas investidas ideológicas, políticas. Né? A gente vive, como se sabe, uma guerra cultural. E eu vou explicar agora, nesse momento, o que, o que está acontecendo e como devemos agir diante dessa guerra cultural. Mas, primeiramente, eu vou falar de algo muito importante, que é o cristianismo como um meio de se resguardar dessas investidas ideológicas e de algo muito maior que tem influenciado o mundo todo, que é o comunismo. Hoje a gente está vivendo uma crise cristã em que o cristão não sabe mais o que acredita, por exemplo. O cristão de esquerda, o cristão comunista, onde já se viu isso, não tem a menor possibilidade de o cristão ser de esquerda, de o cristão ser comunista. Não faz sentido isso. Isso, para mim, é pura ignorância a respeito dos princípios cristãos. Portanto, eu vou falar sobre isso nesse meu primeiro momento. Então, para falar sobre o cristão comunista ou o cristão de esquerda, é preciso a gente entender um pouco como que chegamos nesse ponto de o cristão utilizar ideologias diametralmente opostas à ideologia cristã. Tudo começou, né, naquela efervescência científica, tecnológica, das revoluções industriais, em que uma pessoa se levantou, Karl Marx, por exemplo, muito famoso, fez aquele seu livro O Manifesto Comunista, O Capital, que são livros que têm um grande peso na filosofia ocidental e oriental. E ele trouxe uma corrente política, ideológica, que até hoje influencia o nosso sistema político, social e religioso. E é aí que entra a questão de como o cristianismo vem se posicionando, vem sendo atacado, vem sendo ressignificado em função e em condição de instrumento para essas ideologias. Mas Karl Marx adquiriu um grande conhecimento, um vasto conhecimento, e ele explorou inúmeros meios filosóficos para se fazer notado no seu meio político, no seu meio social. E, obviamente, tudo isso que ele trouxe, que tem um grande peso, e por conta disso houve inúmeras guerras, revoluções, em grande parte do mundo afora, ele não adquiriu do nada. Isso foi por meios, obviamente, de outros filósofos que foram dando aquele suporte. Ele era uma pessoa extremamente inteligente e que ele pegava o melhor da filosofia atual e tirava aquilo que ele queria, e aí ele construiu, né, todo o seu arcabouço ideológico e fomentou revoluções do mundo todo. Então eu vou começar falando de alguns personagens que influenciou muito Karl Marx, mas que nessa mesma medida veio com muita força a questionar, criticar, a combater o cristianismo. O primeiro personagem histórico, um grande filósofo, né, do iluminismo, que eu quero falar é de Jean-Jacques Rousseau, que nasceu em Genebra de 1778.
Eu anotei algumas informações cruciais que sintetiza o que esses homens fizeram, e daí eu vou continuar trazendo minha opinião, minha posição, e conectar isso com a minha visão cristã e como tudo isso, né, chegou ao ponto em que o cristianismo hoje está um tanto fragilizado. Olha, Jean-Jacques Rousseau, ele nasceu em Genebra. Ele é famoso, ele tem uma frase muito famosa que é a seguinte, né? O homem, naturalmente, ele é bom, mas a sociedade o corrompe. E essa frase ela tem um impacto muito forte, principalmente para os cristãos, né? Então, o que a gente pode sintetizar de Rousseau? Ele diz o seguinte: o homem naturalmente bom em estado de natureza, ou seja, um homem selvagem ou bom selvagem. Contudo, a sociedade, com suas leis e instituições, o corrompe. Né? A sociedade, na visão de Rousseau, era um meio pelo qual o homem se tornava mal. Ó, e olha o que é interessante. Ele diz assim, com a criação da propriedade privada, aquela pessoa que primeiro cercou um terreno e diz isto é meu, aí foi o estopim de toda a desigualdade e disputas, e com isso, né, vem vícios como o orgulho, a inveja, a ganância e a rivalidade. E daí ele continua, né, enumerando que as leis, as instituições que deveriam proteger e garantir a igualdade acabam servindo muitas vezes para manter privilégios de algumas, dar ainda as injustiças. Né? Assim, a sociedade não melhora o homem, mas frequentemente afasta de sua bondade natural. Ele acreditava, Rousseau, que o homem naturalmente é bom. É incrível como ele desenvolveu esse pensamento. Só que aí ele confrontou muito com o cristianismo, porque o pensamento cristão é diferente. O homem é mau. O homem tem no seu coração todo tipo de maldade. E por isso ele está destituído da glória de Deus. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia e por sua graça, ele salvou e deu a possibilidade de que todos os homens, ao se arrepender, encontrassem a salvação. Então, o Rousseau bate de frente diretamente com a visão cristã de que o homem é bom. E a gente sabe que não é bom, mas ele defende essa tese. E aí, nesse tempo, gerou muito debate, muita discussão. E aí Rousseau passou a criticar o cristianismo institucional. E ele se referia que a religião cristã é uma religião sem hierarquia, sem clero, sem toda aquela ritualística, mas uma religião orgânica, natural, e que tinha ali como base o amor entre os homens, né? Entre o seu próximo, o respeito, a fidelidade, tudo quanto mais. No entanto, quando ele diz que o homem é bom naturalmente, e ele cria toda uma tese com base num livro chamado Contrato Social, de que, de acordo com essa tese dele, o homem encontraria a sua redenção ou voltaria à sua origem. Ele está colocando o cristianismo totalmente em xeque. E, indiretamente, ele está dizendo que não precisa de salvação para o homem. Que o homem já tem tudo dentro de si que importa, que é o amor, que é a bondade, e que são todas essas capacidades de garantir uma sociedade justa, uma sociedade plena, e provavelmente a salvação dos homens. Né?
Enfim, Rousseau teve esse papel fundamental e a gente sabe que, entre outras coisas, ele contribuiu muito para o pensamento de Karl Marx, porque se o homem é bom, então onde entra a religião? Rousseau questiona a religião e a coloca como um instrumento de legalidade, das desigualdades, de injustiça, né? Como um instrumento de opressão dentro de uma sociedade em que a classe, né, que domina tem lá seus benefícios, é resguardada e permeada pela segurança dessa religião cristã. Mas não parou por aí. Temos outro filósofo de grande nome que fomentou ainda mais esse pensamento de Karl Marx sobre a questão da religião como um sistema religioso de opressão que favorece a classe dominante e que ainda relega Deus a um tipo de alienação. Tem o Ludwig Feuerbach, de 1804 a 1872, ele viveu. Foi um filósofo alemão ligado ao grupo de jovens hegelianos. Sua obra mais influente é A Essência do Cristianismo, em 1841. Ele é muito famoso por uma frase que muitos já ouviram, que é a seguinte: Deus não criou o homem é quem cria Deus. Imagina só o que esse ser humano causou, né, no meio cristão. Ele, com sua tese, aboliu toda a teologia e relegou Deus a uma entidade fantasiosa. Então, Feuerbach, ele entendia que a ideia de Cristo como Deus feito homem é apenas a expressão mítica de um desejo humano ver suas próprias qualidades divinizadas. O cristianismo, ao adorar Cristo, está, na verdade, adorando o homem idealizado, mas sem perceber. Isso é muito pesado, que Feuerbach diz. Para Feuerbach, o cristianismo é a forma mais desenvolvida de alienação religiosa. Adorar a Deus é, no fundo, adorar o que há de humano, mais projetado fora de nós. Ele defende que para emancipar o homem deve trazer Deus de volta para si, reconhecendo que tudo o que atribui a Deus é de fato produto de sua própria essência. Então, esse filósofo, ele faz um tratado que reduz a teologia toda à antropologia. Ele defende que o cristianismo, ou a religião cristã como um todo, ela nada mais é, nada menos do que o homem projetar aquelas qualidades de bom, de amor, de caráter, de vontade, fora de si, atribuindo a uma entidade eterna. É como se o homem quisesse divinizar as suas qualidades humanas fora de si. E quando o homem faz isso, segundo Feuerbach, ele está se desvalorizando, se depreciando, se limitando. Ele está correndo atrás de si mesmo dentro de um ente criado pelo próprio homem, que é a divindade. E desse modo, ele sugere, aliás, ele afirma com todo vigor que Deus não existe, que Deus é uma patologia da psique humana. Feuerbach, ele traz a ideia de alienação do homem para o místico. E isso agradou muito Karl Marx. Karl Marx utilizou essa teoria toda para falar sobre a alienação do homem aos meios de produção. Feuerbach,
desacreditou, desqualificou e ressignificou muitos dos valores cristãos como algo próprio do homem atribuído a uma entidade, porque o homem não se sente digno de carregar essas qualidades. E ele coloca fora de si e passa a correr atrás disso, se anulando. Né? Então, Feuerbach foi um grande ateu que fomentou esse tipo de ideologia, que contribuiu muito para a corrente do marxismo, né? O que se chama dialética materialista. Feuerbach, ele concluía que toda forma que o ser humano pode analisar tem que partir do concreto, tem que partir do real, tem que partir daquilo que é palpável, por todos os sentidos, pelos olhos, pelo ouvido, pela boca, pelo paladar, né? E pelo tato. Então, ele atribui que tudo que é matéria é simplesmente o que exemplifica e que limita o ser. Nós não passamos disso. Né? E, na melhor das hipóteses, né, o ser humano é apenas um animal que tem consciência. Então, Karl Marx foi influenciado diretamente, ele e Engels, com a sua teoria marxista. E aí a gente começa a entender que o comunismo tem bases totalmente ateístas. E como é possível conciliar isso? Né? Aí a gente pula agora para Karl Marx, que nasceu em 1818, e Friedrich Engels, que nasceu em 1820 na Alemanha. Esses dois fizeram uma grande parceria. E então, eles desenvolveram um livro chamado O Manifesto Comunista. Esse aparato de filósofos que embasou uma ideia concreta da realidade, em que o sobrenatural nada mais é do que uma ferramenta instrumentalizada pelas forças dominantes para controlar, subjugar e reduzir as qualidades materiais do homem. E assim, agregando esse conhecimento e aquela efervescência científica, iluminista, onde a razão, onde a ciência, o positivismo, tudo isso era a forma de traduzir aquela realidade, somado à desigualdade das classes que dominavam e das classes que eram subjugadas. Karl Marx desenvolveu um pensamento de guerra de classes, em que ele acreditava numa revolução da classe chamada proletária com a classe burguesa. A proletária era a mão de obra comum das pessoas, e enquanto que a burguesa era a classe dona dos meios de produção. Então, Karl Marx desenvolveu todo um enredo teórico com Engels, seu parceiro, e fez este livro, o Manifesto do Partido Comunista. Karl Marx entendia o seguinte, que sempre houve lutas de classe, só que não havia consciência da classe proletariada. Em um momento era camponês, em outro momento era servo, em outro momento era vassalo, e naquele momento, nas revoluções industriais, do cientificismo, eles se tratavam da classe operária, a classe que era responsável pela linha de produção. Karl Marx, ele tinha um pensamento muito radical. A ideia dele era que a classe proletariada se unisse, primeiro regional, depois estadual e ampliando a nível global, em que
toda essa classe junta teria muito mais força e poderiam derrubar o sistema burguês que ele atribuía como a classe opressora responsável pela desigualdade e por todos os meios de subjugamento. E nesse livro, Karl Marx vai defender o seguinte: ele vai defender que o capitalismo é um meio que a burguesia se utiliza para enriquecer às custas da exploração do pobre. Mas ele acreditava que ia chegar um momento em que o próprio capitalismo ia ruir e a classe operária iria lograr um poder e passar a assumir os meios de produção e daí implantar o que ele chamava de ditadura proletariada, com um propósito e um processo em que seria considerado uma das etapas para atingir o comunismo, que ele chama de a grande revolução, em que a igualdade de meios, de recursos, seriam distribuídas para todos e que iriam se viver aquele ideal, aquele paraíso, o jardim do Éden, em que nada faltava para ninguém. Ninguém tinha de mais e ninguém tinha de menos. A gente sabe, né, que esse ideal comunista, essa revolução toda, ela só trouxe desgraça para o mundo. Foram milhões e milhões de pessoas assassinadas em nome dessas revoluções. E elas sempre travavam, né, no socialismo, em que chegava um ponto em que aquelas pessoas que faziam parte, né, do proletário, quando conseguia derrubar o sistema, tomava o poder, passavam a ser opressores e passavam a se perpetuar no poder. Então, Marx entendia que só era possível conseguir alcançar essa revolução com a aniquilação do sistema que ele considerava capitalista, utilizado por uma classe chamada burguesa, que detinha os meios de produção e, por conta disso, controlavam as pessoas naquilo que se chamava, em seu livro Capital, a mais-valia. Os meios utilizados eram um produto a ser feito, a mão de obra era operária e a mais-valia se referia na diferença daquilo que o operário recebia e do lucro que era gerado. E esse excedente retroalimentava o sistema capitalista, alcançando mais uma concentração de poder para aqueles que estavam no comando da sociedade, né? Os burgueses. Entre outras coisas, Marx ele classificou o sistema capitalista ou sistema burguês de controle como dois pontos importantes: a infraestrutura, que é a base material da sociedade, o modo de produção em si, inclui as forças produtivas, trabalho humano, tecnologia, ferramentas, recursos e as relações de produção. Quem possui os meios de produção, quem trabalha e quem explora. Em resumo, como os homens produzem suas existências. Então, essa infraestrutura, no ponto de vista de Marx, era o que precisava ser destruído. Derrubando a infraestrutura, aí sim era possível haver uma ditadura proletariada como uma segunda etapa para se implantar o comunismo. Ele dizia que esse socialismo proletário, democrático, do proletariado, como ele chamava, ia definhando aos poucos. Né? Mas a história está aí para mostrar que não foi isso que aconteceu. Só que no entendimento de Karl Marx, havia o que era chamado superestrutura, que é um ponto importante onde eu quero chegar.
A superestrutura é o conjunto de ideias, valores, instituições e sistemas jurídicos, políticos que se seguem sobre a infraestrutura. Inclui estados, leis, religião, moral, filosofia, educação, arte, cultura. Sua função é legitimar e manter a ordem econômica vigente. Um exemplo simples. No capitalismo, a propriedade privada é defendida pelas leis, pelo Estado, pelo direito, que são os contratos, pela religião, ideias de mérito ou resignação, e pela educação, que ensina disciplina e hierarquias. Tudo isso garante a manutenção da ordem capitalista. O interessante é que para Karl Marx, essa superestrutura, que é o conjunto de todos os outros meios periféricos à infraestrutura, essa superestrutura ela ruiria automaticamente se a base material da sociedade, que é o meio de produção, fosse tomado pela força, pela revolução. E ele acreditava, Marx, que a primeira revolução iria ocorrer na Alemanha industrial. Porque lá havia um capitalismo robusto, as indústrias estavam em eterno progresso, estava tudo muito consolidado. Então, no entendimento dele, a revolução comunista ou proletariado ia acontecer ali. Só que, estranhamente, não foi o que aconteceu. E há inúmeros debates sobre o porquê não aconteceu ali ou acolá. Ele aconteceu num país dos czares, que estava em crise, muito pobre. E foi a Revolução Camponesa, na Rússia, país paupérrimo, destruído por inúmeras guerras. E aí foi lá que aconteceu isso, para surpresa de todo mundo. Né? E em outros países mais pobres ainda. Mas nas grandes metrópoles, onde o capital estava consolidado, não aconteceu. E aí a gente entende que eles ficaram a ver navios, porque a revolução não aconteceu. E é interessante que para Karl Marx só era possível tudo isso ocorrer por meio de uma tomada do poder pela força, a expropriação de tudo que os burgueses detinham e a redistribuição para o povo, seguindo parâmetros que eles entendiam como igualdade. Mas nesse processo, Karl Marx entendia que a religião era um dos instrumentos que fortalecia e reforçava a desigualdade e a resignação sob as condições de que, se você se sujeitando, você teria a vida eterna. Então ele concluiu com aquela frase famosa, né, que a religião é o ópio do mundo, porque ela ilude, consola e resigna as pessoas a viver um estado, né, de julgo pela classe dominante. E aí ele não se atentou para uma questão muito importante que outro filósofo vai levantar, e é onde justamente a gente se encontra. Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, que é um italiano. Antonio Gramsci, ele nasceu em 1891 e 1937. Era um pensador marxista italiano. Reelaborou ou reinterpretou a teoria de Marx sobre a superestrutura e tornou-se um dos mais influentes intelectuais do neomarxismo, como o pessoal fala de forma até pejorativa. Gramsci não negou Marx, mas ampliou a compreensão. É interessante porque na teoria de Marx, a infraestrutura, que é a base central da linha de produção do sistema capitalista, se fosse derrubado e fosse
tomada pelo proletariado, a superestrutura sucumbiria automaticamente. Mas, como isso não aconteceu, e ele fica vendo navios, Gramsci, um italiano preso durante o regime de Mussolini, ele fez, se não me engano, 29 cadernos que seriam chamados Memórias do Cárcere, algo assim, ou Cadernos do Cárcere, onde ele elaborou uma estratégia bastante interessante sobre como a Revolução Marxista poderia se, vamos dizer assim, reiniciar, porque ela tinha fracassado, né? Não atendeu aquela promessa ou aquela previsão de Marx, né? Nas grandes capitais, onde o capitalismo era robusto, e sim ocorreu em lugares pobres, né? Miseráveis. Então, Gramsci entendeu uma questão muito importante. Ele diz o seguinte, que a superestrutura não é apenas um reflexo da base, mas tem autonomia relativa. Cultura, religião, moral, escola, imprensa e artes podem conservar ou transformar a ordem social. Então, se ele também considera que o poder da burguesia não se mantém apenas pela força, coerção do Estado, mas pelo consentimento das massas. Pois bem, Gramsci ele desenvolve o conceito de hegemonia cultural. O grupo dominante impõe sua visão de mundo como se fosse anormal, natural ou justa. A religião, a escola, os meios de comunicação e até a família funcionam como aparelhos de hegemonia, moldando consciências. Assim, a luta revolucionária não é só econômica, mas também cultural e ideológica. É interessante que Gramsci ele considera que a superestrutura ela tem um protagonismo superior àquilo que foi considerada por Karl Marx. Karl Marx subestimou um ponto crucial, embora tivesse ali diante dele um entendimento sobre o que é a superestrutura, ele simplesmente considerou que se a revolução tivesse um ponto neurálgico, tinha só um ponto neurálgico, que seria a parte econômica e o controle dos meios de produção, já seria suficiente para tudo cair num efeito dominó, o que não foi verdade, porque o que a gente vê hoje é um capitalismo muito forte. E então, Gramsci entendeu que a superestrutura ela entra como algo importantíssimo para que as massas dê consentimento a esse Estado que, na visão, vamos dizer assim, nessa visão marxista, é um Estado de opressão. E aí é onde entra a questão da guerra cultural, onde entra os meios midiáticos, os meios televisivos, né? As artes, as ciências sociais, a cultura, tudo como um meio para que se possa ampliar a luta de classes. E aí Gramsci ele termina fomentando vamos dizer assim, nos remanescentes dessa filosofia marxista outras formas de campanhas de guerra. Ele entendia que a guerra por meio de armas, a tomada do poder econômico, dos meios de produção, é sim uma forma de conseguir lograr o poder, mas em regiões poderosas, em capitais, onde o capitalismo era muito robusto, não seria possível porque havia outros fatores, como a cultura, a religião. E Gramsci ele defende todos os meios possíveis para que a luta marxista, com a filosofia marxista, alcance o seu propósito, o seu ideal,
que é a tomada do poder e a revolução comunista. Né? Agora, muitos veem Gramsci como o responsável por deslocar o marxismo do campo puramente econômico para o cultural. Críticos cristãos e conservadores o acusam de ser o pai do marxismo cultural, justamente pela ênfase em transformar valores, tradições e crenças. Intelectuais progressistas, por outro lado, o consideram um gênio por mostrar que a luta de classe também é uma luta de ideias e valores. Nesse sentido, a filosofia gramsciana, ela tem uma ofensiva muito poderosa, porque ela utiliza de meios quantos forem necessários para alcançar o seu propósito. O que a gente tem visto hoje? A gente tem visto hoje ideologias que são feitas nas coxas, com uma fragilidade teórica, prática extremamente protuberante, vamos dizer assim, ressalta na sua cara a falha teórica de muitas teorias que vem ganhando adeptos de credibilidade no meio midiático. Por exemplo, a ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Você é biologicamente de um sexo, mas você se sente o contrário daquilo que você é. Isto é, você é um homem, se sente uma mulher, então você é uma mulher, porque o fato de ser homem não é necessariamente algo biológico, é um produto da sociedade, é uma referência social. É de fazer nojo tudo isso. Né? Então, essas categorias, essas correntes, né? Esses movimentos de ofensiva cultural para desacreditar os valores estabelecidos, principalmente permeado pela visão cristã, tem sido atacado direto. Aqueles movimentos LGBTQIA+, eles têm alcançado uma força tão violenta no meio social que qualquer coisa que falamos que discorre daquilo mesmo dentro de uma respeitabilidade aceitável, você já é rotulado, você já é perseguido, você já é depreciado. Né? E hoje, por essa questão da guerra cultural, a gente tem se confrontado com muitas vãs filosofias, sutilezas deturpadas que iludem as massas e nos colocam em xeque. A guerra de informação, a guerra de narrativa e todos esses temas enviesados vem tentando a todo momento desconstruir, desqualificar o nosso posicionamento. Eu sou de direita, mas só eu sei o que eu faço por me posicionar por ser uma pessoa de direita. Enfim, a guerra cultural gramsciana, ela ganhou sim muita força e ela teve, por assim dizer, uma experiência laboratorial. E eu posso insinuar que a teologia da libertação, vamos dizer assim, foi um bom laboratório exitoso para que as teses gramscianas fizessem algum sentido e tivesse aplicabilidade. A teologia da libertação, ela foi uma teologia que veio com muita força aqui para a América Latina. E ela se deu início na década de 60 a 1970, de 1960 a 1970, especialmente aqui na América Latina. O contexto, pobreza estrutural, desigualdade, ditadura militar e exclusão social. Teve algumas pessoas, líderes desses movimentos e fundadores. Temos aqui o Gustavo Gutiérrez, no Peru, considerado o pai da teologia da libertação. E Leonardo Boff, aqui no Brasil, um franciscano, escreveu Igreja, Carisma e Poder. E Gustavo Gutiérrez escreveu Teologia da Libertação.
Teve o Frei Beto também no Brasil, dominicano, articulador entre movimentos sociais e eclesiais. E também teve o João Sobrino El Salvador, teólogo jesuíta ligado aos mártires de El Salvador. A Igreja Católica, ela buscava respostas pastorais e sociais após o Concílio do Vaticano II, em 1972 e 1975, e a Conferência de Medellín, em 1968, na Igreja. Agora, o que é que a teologia da libertação ela defendia? É interessante que ela aderiu utilizando o discurso marxista de que os pobres estavam no centro da teologia. Eles visavam, por meio dessa teologia, redimir os pobres, não só na questão espiritual, que eles tinham como praticamente abstratas, né, se fosse só isso, mas havia uma redenção social. Eles criaram a narrativa de que o capitalismo era o espantalho que simbolizava o inimigo do pobre. Então ali eles decidiram uma luta de classes em que o capitalismo ali era um vilão, enquanto que os pobres vítimas dos mesmos, de tal modo que a natureza do culto a Cristo passou a ser dividida, basicamente, com essas teorias. Essas teorias elas pegavam muito do marxismo, principalmente naquele ponto que se referia à questão da injustiça social. Claro que a igreja não viu com bons olhos, porque o diálogo era muito semelhante às questões revolucionárias levantadas pelo marxismo, né? E a igreja, eu arrisco dizer, ela sentiu ali uma infiltração marxista dentro do diálogo, dentro do ritual, dentro dos dogmas cristãos, ali, dogmas da igreja. E com muito medo, obviamente, de serem instrumentalizados pelo marxismo cultural, eles começaram a combater esses agentes que trouxeram, né, como o Boff, por exemplo, que foi punido. Né? Então, aqui diz que o Papa João Paulo II e o então cardeal Joseph Ratzinger, que seria o Bento XVI, futuramente, condenaram aspectos da teologia da libertação. O documento Libertatis Nuntius, perdoe a minha forma ingênua de falar essas palavras, em 1984, advertiu contra o uso de categorias marxistas, acusando-a de reduzir o evangelho à ideologia política. Crítica principal: o cristianismo parte da ideia de que o pecado é a raiz da injustiça, enquanto o marxismo parte da luta de classes como motor da história. Então, havia essa mescla do comunismo com a narrativa cristã, de tal modo que naquela amálgama, naquela mistura, poderia muito bem ser uma ferramenta para fins revolucionários. Os valores cristãos, que são espirituais, estavam no campo terreno, a partir desses agentes que trouxeram essa teologia para cá. E a gente tem visto que, ao longo do tempo, o confronto sempre se voltou para o cristianismo, de Rousseau até Gramsci, entre outros intelectuais, que eu não falei nem até a metade, porque senão o vídeo não teria nem fim, porque são muitos que vêm tentando destruir o cristianismo como um dos meios de trazer a revolução para este mundo. Mas o que a gente viu com as revoluções comunistas foi a destruição, a hecatombe de povos. Né?
Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos fortaleça nessa jornada que estamos iniciando, que é uma luta de contracultura sobre a questão da guerra cultural, em que a esquerda, em que o comunismo, ou que as ideologias marxistas têm se aparelhado para lutar contra o povo de Deus. Portanto, tenhamos fé em Deus, busquemos entendimento na palavra do Senhor, nos aprofundemos na mensagem do Evangelho de forma reflexiva, de forma meditativa e de forma prática, porque só na busca pelo Senhor é que podemos nos desvencilhar de vãs filosofias, de sutis e engenhosas mentiras que terminam arrebatando muito. Portanto, não deixemos de servir a Deus. Fiquemos muito atentos com essas fantasias filosóficas que vêm tentando a todo custo desconstruir o que Deus instituiu para o seu povo. Que Deus nos abençoe.